Opa, tudo bem? Eu sou Gabriel Ovidio, sou professor de literatura, falo nesse canal de literatura inglesa, literatura brasileira principalmente. E esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais acadêmico. De todos os vídeos do canal, esse vai ser o mais acadêmico até o momento, porque eu quero falar com você a respeito daquilo que eu tenho estudado, a respeito daquilo que tem sido o meu tema de pesquisa, e abrir um espaço para que nós possamos nos comunicar, compartilhar informações, caso você se interesse por algum dos temas que eu vou falar no vídeo, que você possa entrar em contato comigo, seja aqui pelos comentários, pelo meu Instagram que está na descrição do vídeo, para que nós possamos conversar. Se você tiver alguma dica de leitura que possa engrandecer minha pesquisa, ou se você tiver alguma dúvida, alguma dica que você queira pedir do que estudar a respeito desses temas que eu vou falar, você possa entrar em contato comigo e a gente possa trocar essas informações, esse ambiente bom da vida acadêmica no qual nós podemos engrandecer a pesquisa, o estudo e o crescimento um do outro. Bom, como eu já disse em outros vídeos, eu faço pós-graduação, eu faço mestrado em História pela Universidade Estadual de Goiás e eu estudo a obra do professor Tolkien e a pós-modernidade. Professor Tolkien, escritor de Senhor dos Anéis. Desde o início da minha trajetória acadêmica, eu pesquiso a obra do Tolkien. Eu fiz a faculdade de cinema, bacharelado em cinema, onde eu pesquisei, eu me especializei em roteiro, me tornei roteirista e pesquisei o método criativo do Tolkien, de como ele escrevia suas histórias. Isso foi minha monografia. Mantive a minha vida acadêmica pesquisando sobre isso, entrando na faculdade, na licenciatura de letras, onde eu me aprofundei mais no método literário, continuei estudando Tolkien e depois ingressei numa especialização em literatura de língua inglesa para continuar a minha pesquisa. Foi na especialização que surgiu a minha pesquisa a respeito do lar e do exílio na obra do Tolkien, em O Senhor dos Anéis e em O Hobbit, e como os personagens são impulsionados e definidos pela presença do lar deles ou pela ausência desse lar, né? Deles terem uma casa ou não terem uma casa, ou terem esse lar ameaçado, e como isso impulsiona os personagens para frente, mas também simboliza, atua como um símbolo da identidade dos próprios personagens. Recentemente, no ano passado, eu ingressei no mestrado em História pela Universidade Estadual de Goiás para continuar pesquisando isso, o lar e o exílio na obra do professor Tolkien. Mas quando eu entrei no mestrado de História, sendo um profissional da área do cinema e da área da literatura, eu esbarrei em uma dificuldade. A minha pesquisa não podia ser uma pesquisa puramente literária ou filosófica a respeito da obra do Tolkien. Precisaria ser uma pesquisa de história, e para isso eu precisava de um lastro historiográfico, um lastro histórico. Eu precisava amarrar minha pesquisa em um momento temporal, em um momento espaço-temporal. E aí eu precisei escolher uma janela para eu analisar a obra do Tolkien, jogando uma luz no mundo real, na história. Eu poderia fazer isso estudando história antiga ou medieval, já que O Senhor dos Anéis, A Terra-média, o corpo de histórias, o legendário do Tolkien, ele é medieval ao mesmo tempo que é mitológico. Ele queria construir uma mitologia e daria facilmente para fazer esse estudo do medievo em Tolkien, como muitas pessoas já fizeram. Eu poderia também estudar o século XX, já que o Tolkien viveu a maior parte da sua vida no século XX, o período ali durante e entre as guerras, talvez o início da Guerra Fria, que o Tolkien também vivenciou. Seria muito tranquilo, porque é um período de muitos exílios, casas ameaçadas, tem a ver com o tema. Só que no meio de tantas possibilidades, me surgiu um interesse em pesquisar a pós-modernidade. Não só a pós-modernidade, mas a contemporaneidade, o momento no qual nós vivemos atualmente. Isso seria um desafio, uma vez que a obra do Tolkien foi escrita no século passado e é uma obra que se passa num medievo fantástico. E aí, para poder fazer essa conexão, surgiu nas minhas mãos um filósofo maravilhoso que eu não conhecia, que é o Vilém Flusser. Ele é um filósofo tcheco-brasileiro, porque ele se exilou, boa parte da vida dele ele viveu aqui no Brasil, exilado, fugido da Segunda Guerra da Alemanha. E o Flusser ele é um filósofo da comunicação e ele tem um termo maravilhoso que ele cunha para falar de pós-modernidade, que é o termo pós-história.
E isso foi muito frutífico para que eu pudesse fazer essa ligação do mundo atual, do mundo contemporâneo, com a obra do Tolkien. E é sobre isso que é esse vídeo. Falei demais para chegar no ponto principal. A minha tese, uma das minhas teses para amarrar a minha pesquisa na historiografia, é de que a obra do Tolkien é um medievo pós-moderno. Como assim, Gabriel? Que apesar de ser um medieval fantástico, é possível nós olharmos para a obra do Tolkien, para o Senhor dos Anéis, para o Silmarillion, para o Hobbit e compreender que existe ali sim uma figura de pós-modernidade. Não uma alegoria qualquer, mas uma aplicabilidade sim, mas no sentido forte. É possível olhar para a Terra-média e enxergar uma figura do pós-moderno. Como que isso é feito? Através do termo pós-história cunhado pelo Flusser. A historiografia, só para eu explicar para você o que o Flusser chama de pós-história. A historiografia é de senso comum que nós dividamos as eras da humanidade em duas principais, a pré-história e a história. A pré-história é antes do surgimento da escrita, é o momento onde nós vivíamos uma relação com o mundo que era governado pelas imagens rupestres, governado por uma não linearidade, digamos assim. Como assim? Não existia escrita, então nós contávamos histórias no boca a boca, nós contávamos histórias baseadas simplesmente na memória daquilo que nós conseguimos comunicar de outras formas. A partir do momento que a escrita surge, nós passamos a ver o mundo de uma forma linear. E a historiografia divide muito as eras da humanidade nessas duas, a pré-história e a história. E dentro da história nós vamos falar ali de Idade Média, Idade Moderna, Pós-Moderna e por aí vai. Só que o Flusser compreende isso de uma forma diferente. Ele fala que existe uma pré-história, uma história, mas nós não estamos mais na era da história, e sim na era da pós-história, porque ele apresenta uma mudança de chave. Assim como quando surge a escrita, nós saímos da pré-história para a história. Para o Flusser, quando surge a fotografia e as imagens técnicas, nós saímos da história para a pós-história, porque nós deixamos de enxergar o mundo e contar a história de uma forma linear, mas de uma forma fragmentada, governada pelas imagens técnicas e pelos aparelhos. Então, a partir do momento que surge a fotografia, nós deixamos de enxergar o mundo de uma forma linear. É possível fotografar, capturar um momento automaticamente e dissipar a história, dissipar os momentos, dissipar a memória de uma forma fragmentada. O Flusser viveu até por volta dos anos 90, meio da década de 90, e ele não viu a ascensão digital que foi acontecendo nas duas décadas seguintes. A partir do momento que existe essa ascensão digital que nós vivemos hoje, tudo aquilo que o Flusser pensou é elevado à milésima, enésima potência. Por quê? Porque nós enxergamos o mundo de uma forma extremamente fragmentada. Não só por conta da fotografia, da TV, do cinema, do rádio que o Flusser viu e conheceu, mas com o surgimento da internet, a dissipação da internet, a disseminação da internet, esse é o termo que eu queria usar. O celular, todo mundo tem um celular na palma da mão, consegue fotografar em tempo real, ao mesmo tempo se comunicar com pessoas do outro lado do planeta em tempo real. A dissipação, a disseminação de fake news, as IAs, a inteligência artificial, da maneira que ela está, o mundo tem sido governado, a nossa maneira de ver o mundo tem sido governado pelos aparelhos e pelas imagens digitais. Pulando para fora da tela aquilo que o Flusser, para fora das páginas, aquilo que o Flusser tinha pensado quando ele cunhou pós-história. E o que isso tem a ver com o Tolkien? Tem a ver que quando nós usamos essa teoria do Flusser, nós podemos olhar para a Terra-média não apenas como um medievo, mas como um medievo pós-moderno. Por quê? Ao olhar para a Terra-média, nós não dependemos da modernidade para chamar ela de pós-moderna. Porque quando nós cunhamos a modernidade, a pós-modernidade, daquilo que outros filósofos, outros teóricos cunham, como Giddens, o Bauman, ao chamar de modernidade tardia, de modernidade líquida, nós estamos olhando para o mundo atual e assumimos que existe sim uma pós-modernidade, só que ela depende da existência de uma modernidade primeiro para existir. Mas se nós usamos a pós-história, a teoria do Flusser de pós-modernidade, não depende de uma modernidade para existir, mas dos aparelhos e das imagens técnicas
para que essa pós-modernidade exista, para que essa pós-história exista. E quando nós voltamos o nosso olhar para a obra do Tolkien, para o Senhor dos Anéis, para o Silmarillion, nós percebemos que por mais que seja um medievo fantástico, um mítico, mitológico, existe uma forma de chamar aquilo de pós-histórico, sim, porque aquele mundo é governado, de certa forma, pelos aparelhos, pelas imagens técnicas, pelo tecnicismo, como a nossa contemporaneidade também é governada. Como assim? Porque existe magia. E o Tolkien, em suas cartas, um bom exemplo é a carta 131, que ele escreve por editor dele, cunha um termo muito legal para falar de magia. Ele não usa magia ou mágica, ele usa o termo máquina. Porque para ele, a magia, os artefatos de poder, os aparelhos de poder da obra dele estão intimamente ligados com a visão de mundo que ele tem da industrialização e do tecnicismo. Para ele, tecnologia e magia, eles não só estão muito próximos a ponto de serem parecidos, mas podem ser chamados da mesma coisa. O Tolkien chama de máquina toda aquela magia que não é voltada para o belo, mas é voltada para colocar o homem no centro, é voltada para buscar um poder e um domínio sobre os outros. Em vez de chamar isso de magia negra, ele chama de máquina. E isso vai ser um ponto central nos dois principais livros do legendário dele, que é O Senhor dos Anéis e o Silmarillion, que é publicado postumamente. Porque essa magia, essa máquina vai estar presente nas Silmarils, que governam o Silmarillion, né, que são o ponto central do Silmarillion, e principalmente nos Anéis de Poder e no Um Anel, que é o ponto central culminante de O Senhor dos Anéis. Além disso, nós vamos ter outros artefatos, outros aparelhos de poder, como os Palantir, as espadas, como é o caso da Narsil, da Andúril, de outros artefatos que vão aparecendo ao longo das obras, alguns mais discretos, outros mais escancarados, mas que vão governando o destino daquele mundo e fazendo com que aquela história fosse contada de uma forma mais fragmentada. Existem imagens técnicas a partir das Palantiri, que são aquelas bolas de cristal que são usadas para comunicação, e isso está intimamente ligado à forma dos homens e dos elfos lidarem com a mortalidade ou com a imortalidade, com o desejo de poder e com a queda de cada um desses povos. Isso é importante para aquele mundo, e dessa forma, mesmo que não tenha passado por uma modernidade, dá para você olhar para aquilo e chamar de um medievo pós-moderno, de um medievo pós-histórico, por conta dos aparelhos de poder e das imagens técnicas. Bom, basicamente era sobre isso o vídeo. Fica aqui uma curiosidade. Atualmente, duas das maiores empresas de aplicação de inteligência artificial na guerra, elas têm os nomes inspirados em aparelhos de poder, em artefatos de poder da obra do Senhor dos Anéis, que é a Andúril, que é uma espada, e o Palantir, as Palantiri, que são esses objetos de imagens técnicas de comunicação. Ou seja, já existe esse lastro na pós-modernidade real, na contemporaneidade entre a obra do Tolkien e essa digitalização, essa industrialização, esse tecnicismo, principalmente com esse laço das inteligências artificiais. Depois que eu comecei a minha pesquisa, eu tive a felicidade de encontrar a publicação, né, esse boom da publicação do Papa Leão XIV a respeito das inteligências artificiais, a encíclica que ele escreveu, a Magnifica Humanitas, que também cita o Tolkien para poder lidar com as inteligências artificiais e com o tecnicismo. Então, só para ter um lastro no mundo real, mostrando que não é só coisa da minha cabeça, dá para olhar para a Terra-média e falar a respeito de um medievo pós-moderno, de um medievo pós-histórico, utilizando como pensador o Willem Flusser. Se você se interessa por isso, se você tem alguma dica para engrandecer a minha pesquisa ou queira alguma dica de leitura a respeito disso, entre em contato comigo, tá bom? Eu posso indicar para você, principalmente além da leitura do Senhor dos Anéis e do Silmarillion, a leitura das cartas do Tolkien, que são algumas a respeito disso, a leitura de alguns livros do Flusser, o principal deles, A Pós-História, que é um conjunto de ensaios, de aulas do Flusser, mas também outros livros como A Filosofia da Caixa Preta, O Mundo Codificado, outros livros do Flusser que vão tratar a respeito disso. É um filósofo muito gostoso de se ler e que pode engrandecer as suas pesquisas a respeito de pós-modernidade, a respeito de pós-histórico, e é um filósofo que não é muito utilizado na academia,
mas que vale a pena a gente se aprofundar. Eu fico no aguardo do seu contato, caso você se interesse por esses temas, e eu aconselho que você conheça aqui o canal. Já tem um vídeo a respeito da Magnifica Humanitas, do Papa Leão, a respeito de inteligência artificial, outros vídeos a respeito do Tolkien e muitos vídeos a respeito de literatura brasileira, um tema sobre o qual também me interessa. Então fico no aguardo do seu contato. É isso, até a próxima.